Tudo bem, pessoal? Estamos aqui nos estúdios do Gran Cursos. Vamos continuar com as operações típicas. Nessa parte agora, a gente vai tratar sobre outras situações que aí não necessariamente envolvem receitas e despesas orçamentárias. Beleza? Então vamos para o que interessa logo. Então aqui a gente tem doação concedida de bens móveis. Vamos lá. Ativo, passivo, PL. O que é que acontece? Para você doar o bem imóvel, você tem que ter o bem imóvel, né? Então, bem móvel ou imóvel. Então aqui coloca bens no valor de, por exemplo, 300 mil reais. Seu PL, 300 mil reais. Aí suponha que você vai doar 100 mil desses bens móveis ou imóveis. O que é que vai acontecer? Você vai tirar 100 mil daqui, vai ficar 200. E aqui vai ficar 200. Ou seja, a doação de bens móveis ou imóveis para terceiros é uma insubsistência do ativo, é um decréscimo patrimonial. Logo, não é receita, não é despesa, porque não há movimentação financeira de recursos. Nesse caso, você só usa as contas de natureza patrimonial e o lançamento é esse aqui, ó. Você vai creditar bens móveis. Por que você vai acreditar? Porque você vai dar baixo numa conta que é de natureza devedora, ela vai sair de 300 e vai para 200 mil, você está diminuindo ela, e você vai debitar transferências concedidas, que é a VPD, que está aqui, beleza? Aí se for o contrário, se você receber, aí tranquilo, você vai debitar bens móveis ou imóveis e vai creditar VPA 4.5, que é como está aqui, ó. Beleza? Avançando. Depreciação de veículos. Vamos lá. Vamos fazer aqui de novo o esqueminha ativo, passivo, veículos e vamos trabalhar com a depreciação. Então vamos lá. Ativo, passivo, PL. Eu vou colocar aqui caixa, 200 mil, veículos, 100 mil. PL, 300 mil. O que acontece? Nesse caso aqui, você vai reconhecer a depreciação. A gente vai estudar os métodos de depreciação, tem essa aula. Lógico que você só vai se aprofundar nessa aula se tiver no seu edital. E aí você tem 3 métodos, métodos da soma do dígito, das cotas constantes e unidades produzidas. Vamos trabalhar aqui com percentual, que é a cotas constantes. Então vamos supor que a gente vai pegar aqui 10% desse veículo. 10% de depreciação vai ser igual a 10 mil. Então o que você vai fazer? Você vai ter que registrar aqui uma depreciação acumulada de 10 mil. Quando você registrar 10 mil aqui, você vai tirar 10 mil daqui na forma de VPD, que vai reduzir o seu PL. Porque a depreciação é um fato modificativo diminutivo, mas não é despesa em contabilidade pública, porque não sai dinheiro. É apenas uma insubsistência do ativo. Logo, é um decréscimo patrimonial. Então, qual seria o lançamento? Esse aqui, ó. Você debita 3.3, que é uma VPD, está na classe 3, e você reconhece a depreciação acumulada de veículos. Ou seja, o seu valor contábil bruto de veículos era 100 mil, com a depreciação acumulada, o seu valor contábil líquido agora é 90 mil, porque é 100 mil menos 10 mil. Fechou? Próximo. Redução ao valor recuperável de bens imóveis. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem 2 bens imóveis. Deixa eu ver o próximo aqui já. Eu já quero fazer logo para aproveitar para os 2. Então deixa eu fazer aqui um pouco mais completo. Ativo, passivo, PL. Aí suponho que eu tenha no caixa aqui. Caixa. 300 mil. Imóvel. A. 200 mil. Imóvel B. 400 mil. Imóvel C. 600 mil. Aqui vai dar um PL de 1.500.000. Ok?
Então, e aqui está 0. Vamos lá. O que é um impairment? Suponha que nesse imóvel, um desses 3 imóveis, apenas em um, que isso é importante para você diferenciar impairment de reavaliação. Em um desses imóveis, foi detectado uma falha estrutural que você não sabia que existia. Você comprou, mas aí em um desses imóveis, vamos supor que foi um imóvel de 600 mil, foi detectado uma falha estrutural. E esse imóvel ele vai precisar passar por uma reforma. Mas veio que ele passe por uma reforma, até ele passar por essa reforma, o valor dele, a partir da descoberta dessa falha estrutural, diminuiu. Ou seja, ele não foi depreciado. Apenas chegou informação que não se tinha antes sobre aquele imóvel. Esse é um exemplo. Vou dar um outro exemplo também de outro choque externo. Suponha que você tem um imóvel e esse imóvel tinha um valor porque ele tinha uma vista para o mar. Só que, passado um ano, foi construída uma série de imóveis na frente desse imóvel e tiraram a vista para o mar. Então o valor dele não vale mais o mesmo, porque agora ele não tem mais vista para o mar. Beleza? Então houve uma perda do valor do imóvel e essa perda não foi decorrente, isso é importante, da depreciação, amortização e exaustão. Então isso é importante você saber. O impairment ele ocorre de algo que vai além do reconhecimento sistemático da depreciação, amortização e exaustão. É algum fator extra, seja interno, seja externo. Beleza? O importante é que esse imóvel C aqui, ele não vale mais 600 mil. Ele vai valer 600 mil menos 300 mil, que foi o valor do teste em paridade. Então aqui deu menos 300 mil. Lembrando que o teste em paridade, você faz o quê? Você compara o valor contábil líquido versus o valor recuperável. O valor recuperável, ele vai ser o maior desses dois valores aqui, desses dois valores. A, valor de uso, ou B, valor de mercado, menos custo de venda. Pronto. Seria isso daí. Beleza? Então você comparou o valor contábil líquido, que era 600 mil, com o valor recuperável. Aí o seu valor recuperável, nesse caso aqui, deu 300 mil. E o valor contábil líquido deu 600 mil. Com certeza o valor de uso pode ter dado aqui, de repente, 300 mil. E o valor de mercado menos o custo, 250 mil. Entre 250 mil e 300 mil, o maior valor é 300 mil. Por isso que o valor recuperável foi 300 mil. Só que o valor contábil líquido é 600 e o valor recuperável é 300. Então você tem que reconhecer o teste em paridade. Lembrando que essa redução não se deveu pelo reconhecimento sistemático da depreciação, amortização e exaustão. E aí qual é o lançamento? Aí você vai debitar redução ao valor recuperável, débito, 3,6, e vai creditar, certo? Redução ao valor recuperável, bens imóveis. Pronto. Agora vamos para a próxima parte. Reavaliação. A reavaliação, ela é diferente do impairment por um motivo. Vários, mas um dos motivos é esse. Enquanto no impairment você foca em determinado bem que sofreu um choque interno ou externo, você olha a especificidade do bem e você compara o valor contábil líquido com o valor recuperável. Na reavaliação, você vai comparar toda a classe daquele ativo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a reavaliação, eu não posso fazer a reavaliação só para o imóvel C. Eu tenho que fazer a reavaliação para toda a classe daquele ativo. Que classe é essa? A classe de imóveis. Eu tenho que fazer a reavaliação para o imóvel A, B e C ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou em períodos próximos, de maneira que eu considere o resultado ao mesmo tempo. Quando eu for fazer o registro da reavaliação, eu vou fazer o registro da reavaliação para todos, não só para um.
Lembrando que a reavaliação pode ser positiva ou negativa, tá bom? Aí vamos fazer o caso concreto aqui, nessa simulação. Eu vou fazer a reavaliação para classe de imóveis. Só um detalhe. Classe de ativo é diferente da classe do plano de contas. Classe do plano de contas, ativo, passivo, VPD, VPA, por aí vai. Classe do ativo são grupos dentro do ativo imobilizado e dentro do ativo intangível que possui as mesmas características, no caso, imóveis. Aí eu vou fazer a reavaliação desses 3 imóveis aqui. Aí suponha que o imóvel A, o valor dele aumentou R$80 mil. O imóvel B, o valor dele reduziu R$20 mil. O imóvel C, 0. A variação foi 0. Por quê? Porque eu acabei de fazer o teste de imparidade. Então, não tenho que fazer ali. Aí a pergunta é, nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Eu tive a seguinte situação. Eu tive mais 80, menos 20, certo? E 0. Ou seja, eu tive 60 mil aqui. Beleza? Então, o que é que vai acabar acontecendo? Você vai fazer o seguinte. Você vai reconhecer uma reserva de reavaliação no valor de 60 mil. Então, o que é que você pode fazer aqui para deixar registrado nos valores dos bens imóveis e A e B? Você vai debitar 80 mil aqui, vai creditar 20 mil aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer o lançamento aqui. Vou fazer aqui mesmo. Pronto. Você vai debitar, débito, imóvel A. Valor, 80 mil. Crédito, imóvel B. Valor, 20 mil. Tá faltando quem, pessoal? Tá faltando o crédito de 60 mil. Crédito, reserva de reavaliação. Valor, 60 mil. Então, esse é o lançamento que você vai fazer aqui no lado aqui, ó. Só que aqui eu fiz só para um, né? Débito e reserva de reavaliação. No caso, 60 mil. Por que é importante você saber isso? Para você saber que reavaliação é diferente de impairment. Reavaliação pode ser positiva ou negativa. Aí vamos supor, hipótese. Só que agora, que você fez a reavaliação e, na verdade, a reavaliação deu negativa. Deu, por exemplo, menos 30. Aí como é que você faria? Débito e crédito. Primeiro, você vai ter que creditar imóveis. Porque você vai diminuir o valor de imóvel no valor de 30 mil. Aí você vai debitar a reserva de reavaliação. Se a reserva de reavaliação tiver saldo, aí vamos supor o caso concreto. Eu tenho 60 mil na reserva de reavaliação. Se eu tiver 60 mil de saldo, então assim, ó, deixar bem claro aqui, ó. Ativo, passivo, PL. Se eu tiver reserva de reavaliação, tiver 60 mil de saldo, aí eu consigo debitar na reserva de reavaliação, porque ela tem saldo. Então, eu vou debitar reserva de reavaliação, no caso, 30 mil. Beleza? Então eu vou baixar aqui 30 mil na reserva de reavaliação. Por quê? Porque existe reserva de reavaliação. Porém, suponha que a minha reserva de reavaliação é 0. Se aqui for 0 e aqui for negativo, aí você não tem como deixar a reserva de reavaliação negativa. Ela é uma conta que só permite saldo credor. Ela não permite saldo híbrido. Saldo devedor e saldo credor. Ela é sempre credor. Mas ela é 0. E a sua reavaliação foi negativa. Aí, nesse caso, excepcionalmente, o que é que você vai fazer? Você vai debitar 3,6 VPD. Variação patrimônio diminutiva, certo? Perda por desvalorização de bens. Tá bom? Porque, nesse caso, a reserva de reavaliação era 0 e você teve
uma reavaliação negativa, tá bom? Que é diferente do impairment. O impairment ele não ataca a reserva de reavaliação. O impairment vai direto no 3.6. A reavaliação só vai no 3.6 se a reavaliação for negativa e você não tiver saldo na reserva de reavaliação. Então isso aí são dicas que estão totalmente atualizadas com a última versão do manual, tá bom? Contrato de serviço. Vamos lá. Qualquer assinatura de contrato, você vai debitar 7.1 e vai creditar 8.1. Por quê? Porque o 7.1 são as contas de controle, certo? Contas devedoras. E o 8.1, contas de controle, contas credoras. Então você debita 7.1 e credita 8.1. Quando você executar o contrato, aí você debita e credita no 8.1. Tá bom? Agora, pessoal, para fechar essa parte aqui, deixa eu ver, antes das questões, falta só essa. Vamos falar agora sobre receitas e despesas extra-orçamentárias. A gente vai trabalhar basicamente com calção, recebimento de calção e devolução de calção. O recebimento de calção, a gente sabe que é uma receita extra-orçamentária. O que é que acontece? A gente vai trabalhar com contas de natureza patrimonial, por quê? Porque vai entrar dinheiro. A gente vai trabalhar com contas de natureza de controle, porque aquele dinheiro, eu não posso pegar aquele dinheiro e pagar, por exemplo, despesas com saúde, educação ou do Bolsa Família. Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Ó? Eu vou colocar aqui ativo, passivo, PL. Suponha que eu tenho aqui caixa 1.000, PL 1.000. Aí vamos supor que eu recebo um depósito. Um depósito decorrente da fase de habilitação. Um depósito decorrente de garantia contratual no valor de R$1.000. Aí o que é que acontece? Você soma aqui mais R$1.000 e você fica aqui com depósitos, valores restituíveis, no valor de R$1.000. Isso aqui já fica com atributo F. Por quê? Porque essa obrigação ela não passa pelo estágio do empenho, porque ela é uma obrigação decorrente de uma receita extra-orçamentária. Então o que é que você acabou de fazer? Você debitou caixa, que é depósitos, e você creditou o quê? Valores restituíveis, com atributo F. Com isso você matou o registro nas contas de natureza patrimonial. Só que quando você faz isso, aí eu vou ser obrigado a voltar lá atrás nos slides, para mostrar o seguinte, R$1.000, né? Quando você faz isso, quero voltar aqui para mostrar isso aqui. O que é que acontece, ó? Aqui. Peraí. Vamos avançar. Vou passar aqui. Pronto, cheguei. Quando você faz esse lançamento, quando você recebe R$1.000 de depósito, o que é que acontece? Preste atenção. Entra R$1.000 aqui. Esse dinheiro, ele fica aqui para você utilizar. Vou até mudar aqui a cor para não dar problema. Entra R$1.000 aqui. Esse dinheiro fica aqui. Ou seja, você primeiro faz o quê? Debita CDR. Vamos lá? Você debita CDR, que é 7.1, e credita DDR a utilizar. Beleza, mas você não pode parar por aí. Porque senão algum desavisado vai pegar aquele dinheiro e já vai empenhar. Aí o que é que você faz? Você vai fazer aqui um lançamento duplo de novo. Você vai fazer o seguinte: você vai lançar R$1.000 aqui e R$1.000 aqui. Só que você já vai informar que aquele dinheiro é comprometido. E como é que você faz isso? Você vai lançar R$1.000 aqui, ó. Entradas compensatórias, R$1.000. Então você vai fazer um lançamento duplo. Você debita e credita CDR e DDR a utilizar. E na sequência você já debita e faz o seguinte: debita DDR a utilizar e credita DDR comprometida
por empenho e entradas compensatórias. Porque com isso, você já passa a seguinte informação. Esse valor, ele já está comprometido porque ele é uma entrada compensatória. Então você faz esse lançamento duplo aqui, ó. Debita e credita, debita e credita, que é o que está ali. Vamos voltar agora lá de novo no final. Tá aqui, ó. Esse lançamento que eu acabei de falar, ó. Beleza? E é isso. Aí depois você vai devolver. Quando você devolver, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o lançamento inverso. Você dá baixa aqui, ó, na obrigação e te retira o dinheiro do caixa. Quando você retira qualquer dinheiro do caixa, preste atenção, o caixa é de natureza devedora. Se você retira dinheiro do caixa é porque você creditou o caixa. Tá aqui, ó. E aí você vai fazer o que agora? Você vai agora utilizar o recurso. Aí você vai dar baixa. Débito, DDR comprometida por liquidação, que estava naquela escada, né? Ó. DDR a utilizar, estava aqui, ó, acompanha o raciocínio. DDR a utilizar e aqui, ó, DDR comprometida por liquidação e entradas compensatórias. Morreu. Aí agora você vai dar baixa, ó. Débito, DDR comprometida por liquidação e entradas compensatórias. Crédito, DDR utilizada. Tá bom? Seria isso daí. Vamos fazer umas questões antes da gente encerrar esse bloco, que no próximo bloco a gente vai falar sobre restos a pagar. Assinale a opção cujo fato administrativo é objeto da contabilidade pública e que afeta positivamente a situação patrimonial líquida do ente, ou seja, ele quer que aumente o PL. Tá bom? Vamos lá. Recebimento pelo almoxarifado de material de consumo. Permutativo. E liquidação, permutativo. Transferências de bens constantes do patrimônio para uso em outro ente da federação. Isso aqui diminui o PL. Confirmação pelo credor de cancelamento de dívida antes contabilizado e constante no passivo da instituição. Então, esse daí com certeza aumentou o patrimônio líquido. A princípio esse é o gabarito. Cancelamento de aval. Ora, aval, pessoal, preste atenção. Avais e garantias ficam apenas em contas de compensação. Se todo mundo que tiver que pagar os seus empréstimos pagar, o aval nunca vai ser, o aval e a garantia nunca vai ser executado. Então nunca vai gerar nenhum efeito no patrimônio público. Então, aval, garantia, você não controla no ativo, no passivo, no PL. Você controla em notas explicativas e em contas de controle. Avais e garantias só vão ter impacto, reflexo no ativo e no passivo no PL, se alguém deixar de honrar o compromisso e o ente que garantiu for chamado para execução. Operação de crédito em longo prazo. Isso aqui é fato permutativo. Lembrando porque isso aqui não afeta, porque isso aqui é um ato. Então, gabarito C de casa. Nas operações realizadas por unidade gestora, observa as ocorrências dos seguintes fatos. Transferências de bens para outra entidade do mesmo órgão. Então, isso aqui gera uma redução do PL. Aquisição de material de consumo. Permutativo. Despesa com pessoal. Gera uma variação patrimonial diminutiva. Vamos lá. É correto afirmar que não é possível afirmar que houve variações patrimoniais diminutivas. Falso, houve. Em razão de ter havido estoque de material de consumo, no material do almoxarifado, é possível afirmar que o resultado foi superavitário? Não, porque aqui é fato permutativo e a gente teve duas VPDs, então foi deficitário. Falso. No exemplo dado, existem variações qualitativas, aquisição de material de consumo, e variações quantitativas diminutivas, transferência de bens e despesa com o pessoal. Eu fico com essa. As transferências de bens para outra unidade não afetam a situação patrimonial. Falso. Afeta. Assinale a opção que indica uma operação que observa variações qualitativas.
Para ser variações qualitativas tem que ser fatos. Celebração de contrato é um ato. Celebração de convênio é um ato. Liquidação da despesa, referente ao pagamento de despesa com o pessoal, é uma VPD. E ele quer variação qualitativa. Liquidação da despesa com aquisição de material permanente. A princípio, essa é a resposta. Incorporação de bens recebidos por doação. Isso aqui é VPA. Variação patrimônio diminutivo, então fica com a letra D. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar esse bloco. No próximo bloco a gente volta com restos a pagar. Até daqui a pouco.